Olá, bom dia, Pamela, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal está entrando, o Ângelo também está entrando. Bom dia, Ângelo, tudo bem? Eu te mandei a Como é que você solicitação. tá? Bom dia, que E legal. aí, meu amigo? Estamos conectados. Isso mesmo! Que legal. Prontinho, como é que tá por aí? Cara, tá ótimo, o dia tá maravilhoso, um calor gostoso, tá maravilhoso aqui. E por aí, como é que tá? Da mesma forma, a gente aqui tá na linha do Equador, né? Então Aham, aqui tá daquele jeito daquele sereno de jeito. si, quase que um só para cada um. Eu imagino. Hoje, a minha esposa ela saiu e ela falou: Poxa, hoje nós moramos próximo à descida da praia, né? Tem o acesso ao litoral. Falou: Tá tudo parado aqui, né? O sol deu as caras, o pessoal aqui vai mesmo. Vai pegar o dia, vai pegar um mar, vai ficar, né, se refrescando lá no litoral. Que coisa boa, meu amigo. Cara, Que mas ó, é bacana. um prazer aqui dividir esse tempo com você nessa manhã de sábado. Cara, muito legal, viu? Obrigado aí por aceitar o convite para fazer essa live. Eu que agradeço, meu amigo. Você tá louco, cara. Sobretudo em relação ao que a gente vai falar hoje, Nando. Que eu acho que tem de uma possibilidade de contribuição e auxílio imenso. Então, assim, a gente tem que difundir todo esse trabalho que você vem fazendo, que a Nova Juris vem aí contribuindo com o exercício da advocacia. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, maior será a alegria e maior será também o serviço prestado à sociedade, cara. Eu tô aqui sempre do teu lado. Não precisa dizer o que que é, não. Me convida que eu digo sim, depois eu pergunto o que que a gente vai fazer. Cara, Vamos estar juntos, obrigado, sim. obrigado. A recíproca é verdadeira, você também está fazendo um trabalho incrível. Estou acompanhando o Compliance Fiscal e serei aí futuro aluno, viu? Porque é um tema, além de ser um tema muito relevante, você vai ensinar aos profissionais do mercado jurídico, né? Não só do mercado jurídico, até tem outros mercados também, né? Até contadores, a como buscar mais resultado para o seu negócio através do compliance fiscal. Então, eu também agradeço, te parabenizo aí pelo trabalho incrível que você está realizando. E, assim, de antemão, eu gostaria de saber quando que será o lançamento. Dia 2 de setembro, a gente faz o lançamento da primeira turma, essa de recuperação de créditos tributários. Nós temos dois tipos de compliances quando a gente fala do direito tributário. Um é o compliance fiscal e o outro é o compliance tributário. São coisas diferentes. Uhum. Dentro desses dois mundos, um primeiro produto
que vai ser lançado e os advogados, contadores estão sendo convidados a participar é o de recuperação de créditos tributários, que ele pega um pouquinho de compliance fiscal e um pouquinho de compliance tributário. Então, assim, é uma baita oportunidade para aqueles profissionais que não se encontraram ainda, sabe, Nando? É muito difícil isso, né, cara? É muito difícil o advogado se encontrar, o contador se encontrar, assim, qual que é o tipo de solução, de case que eu pretendo me tornar um especialista. Então, a nossa proposta é para aqueles que amam o mundo do direito tributário se especializar em recuperação de créditos tributários, que é o que a gente faz hoje com maestria, assim, com toda a dedicação ao nosso foco, ao nosso business score. Então, a gente se propõe a ensinar exatamente aquilo que a gente vive. É isso aí. Dia 2 de setembro tem um lançamento desse primeiro produto. Conta aí com a nossa parceria, nós já conversamos a respeito disso, inclusive os alunos da sua primeira turma, eles terão um bônus exclusivo aí da InovaJuris, eles terão acesso por 6 meses da plataforma completa, sem custo nenhum. Então, os alunos que entrarem no curso, eles terão esse bônus aí já para, além de oferecer para o mercado jurídico essa diferença de trabalho, de serviço jurídico, eles ainda terão a oportunidade de utilizar a ferramenta para poder potencializar ainda mais o resultado da advocacia deles, né? Então, isso é muito importante. E você vê, cara, em 2019, né, eu fiz a prova da OAB e a minha escolha, minha opção de segunda fase foi direito tributário. Tirei na segunda fase 9,3. Tem até hoje o resultado da prova. E à época eu achava que seria um tributarista. E aí, assim, o dia a dia jurídico foi me conduzindo a traçar outros caminhos, né? Então, hoje, eu acabei optando por pesquisar mais sobre temas de tecnologia, inovação, contratos voltados para empresas de inovação. Então, hoje, eu acabo que deixei essa paixão do tributário um pouco adormecida. Confesso que tenho vontade de reavivá-la para poder atuar mesmo e, assim, oferecer um serviço diferenciado. E com certeza aí com a sua contribuição, eu vou colocar esse sonho de pé ainda. Mas sabe que, assim, empresas como a sua, profissionais que enxergam assim muito fora da caixa, que encontram soluções, até mesmo antes dos problemas virem, ou seja, antecipam uma situação, trazem uma evolução para nossa atuação, assim, incomensurável, cara. É muito bacana quando a gente enxerga o direito como algo presente na vida de todos e que pode ser potencializado por meio da inovação de aplicativos, de softwares, de inteligências artificiais e tudo mais. Eu acho que isso soma de uma maneira no qual quem sai ganhando, na maior parte, é a sociedade, por ter um serviço prestado com maior agilidade sempre, com maior assertividade. Somos humanos, somos passíveis de errar em qualquer momento, mas com a ajuda de empresas como a sua, de pessoas que pensam como você, essas chances de erros são minorizadas. Então, a gente que agradece, sabe? Porque muitas pessoas veem um produto assim, um aplicativo, um software, não tem ideia do tamanho de trabalho, de dedicação, para que um processo saia do papel, seja de fato contextualizado, seja de fato ali aprimorado e colocado à disposição dos advogados, dos profissionais, para que exerçam a profissão de cada um deles, que em primeira instância está ligado à vida de uma pessoa, de um cliente, sabe? Então, isso é uma de suma importância. É como se você fizesse o bisturi para o médico que vai operar. É nesse sentido. Então, a gente tem que agradecer demais, cara, por essa dedicação de vocês, por esse olhar fora da caixa e trazer para a gente soluções que a gente, às vezes, nem sabia que era possível, né, que a gente viesse a ter, e vocês fazem esse trabalho e entregam esse presente imenso para a gente, cara. Muito obrigado, viu, meu irmão? Cara, eu que agradeço. É assim, eu vou contextualizar a ideia, né? Antes de fazer direito, eu fiz eletrônica e venho de uma família de profissionais de engenharia elétrica. Então, eu sempre tive esse incentivo da tecnologia na minha vida, desde pequeno. Então, eu acabei fazendo o quê? Quando eu me formei na faculdade de Direito, eu acabei caindo, né, no mercado jurídico sem ter ali uma família que viesse com uma bagagem ou com uma carteira de clientes que pudesse me auxiliar no início da carreira.
e me vi um pouco perdido. E com isso eu falei, poxa, eu acabei caindo em uma realidade, né, que eu não imaginava que seria tão difícil no início da minha carreira, e comecei a pensar formas que eu pudesse fazer para me diferenciar no mercado. Então foi daí, dessa necessidade, né, que eu acabei fazendo a oportunidade. Então, assim, eu acabei tendo a sacada de que naquela época, né, em 2000, a época do aplicativo mesmo, quando eu tive a ideia, foi final de 2018. Então, eu me vi em um mercado jurídico com muitos profissionais, né, de todos os tipos, qualificadíssimos e profissionais também um pouco menos qualificados, e acabei tendo uma dificuldade inicial. Então, eu pensei qual seria a forma que eu ia utilizar para me diferenciar. Então, eu pensei o quê? Poxa, grandes escritórios aqui de São Paulo, capital, onde eu, né, tenho a minha atividade profissional, eles estão, assim, anos-luz à frente da entrega da tecnologia para os seus clientes. E os seus clientes, às vezes, buscam isso, né? Buscam o quê? Agilidade, segurança, uma experiência diferenciada. E isso, um profissional em início de carreira, ele não consegue oferecer para os seus clientes. Por quê? Porque o custo é muito grande, o custo é muito alto. Hoje, sim, temos diversos sistemas disponíveis no mercado hoje, porém, existe um custo inicial que acaba sendo uma barreira para os advogados em início de carreira. Então, eu pensei que eu poderia me diferenciar criando algo novo. Foi daí que eu usei a minha experiência na área da tecnologia para criar um aplicativo inicial para o meu escritório. E aí, cara, deu certo. O projeto ele saiu do papel de fato ali no início de 2019 e eu vi que aquela entrega, né, que aquele serviço, ele agregava um valor ao meu trabalho jurídico e os clientes eles davam um feedback positivo, que eu pensei realmente que eu poderia ampliar o projeto. Foi aí que eu fui buscar investidores e hoje nós acabamos tendo um produto para o mercado jurídico que atende o profissional de uma forma diferenciada. Ele oferece para o profissional do direito uma oportunidade de fazer com que o seu dia a dia forense ele seja protegido com a tecnologia. Então, seus clientes eles têm essa sensação de segurança por estarem deixando ali a cargo do advogado que eles estão contratando às vezes, o seu maior patrimônio, que é, às vezes, uma ação que trata de valores ou alguma questão patrimonial, e eles sabem que aquela ação ela vai ser muito bem cuidada, eles terão total acesso a essa ação através da tecnologia, através do próprio aplicativo, eles terão ali uma experiência de cliente daquele escritório diferenciada e com um custo pequeno. Então, assim, nós conseguimos chegar em uma ferramenta muito legal e, assim, a gente consegue dizer que essa ferramenta é uma ferramenta única no mercado, porque apesar de termos aí diversos softwares excelentes no mercado, nós não temos um software tudo em um, somente no aplicativo, que é a nossa proposta. Então, hoje, o meu escritório ele é gerenciado totalmente através do smartphone e os meus clientes eles têm a segurança e a rapidez de, a qualquer momento, acessar as informações que eles necessitam através do acesso ao aplicativo. Cada cliente tem o seu perfil dentro do escritório. É muito bacana porque... por exemplo, se eu sou um cliente do seu escritório e cliente do escritório do nosso amigo Leandro. Cara, se vocês dois usarem o meu aplicativo, o aplicativo Inova Juris, eu saio do meu perfil do escritório do Ângelo e entro no perfil do escritório do Leandro através do próprio aplicativo. Então, eu não preciso usar vários sistemas, é tudo em um. Então, nós solucionamos esse problema. E isso nós acabamos oferecendo para o mercado e estamos tendo muito feedback positivo. Isso que está dando uma energia, está dando um gás para a gente continuar no trabalho. Descobrimos assim, o caminho certo, onde nós estamos potencializando as qualidades, as diferenças, as melhorias, vamos dizer assim. Estamos indo, cara, tá muito legal. Nós estamos participando de diversas feiras, fazemos agora o convênio com as CAASPs, então as pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar o aplicativo e com essa experimentação, elas estão tendo um resultado que estão fazendo com que elas continuem usando. E isso é o mais gratificante, porque não é só mais uma ferramenta, é uma ferramenta que realmente está
fazendo com que o advogado que utiliza tenha um resultado esperado. Então, a gente está muito feliz com o projeto. E aí, já pegando o gancho com essa linha de raciocínio, nós estamos, de fato, atravessando um dos momentos mais importantes da advocacia, né? E não só da advocacia. Todos os segmentos estão atravessando esse momento importantíssimo da história. Alguns pesquisadores, cientistas estão falando que nós estamos atravessando uma mudança de era. Então, assim, a digitalização, essa revolução digital, que muitos falam sobre a advocacia 4.0, que é o tema da nossa live, essa revolução digital, ela está fazendo com que essa mudança de era chacoalhe todos os segmentos da economia. Não só o segmento jurídico, mas como os outros segmentos também. E isso faz com que as oportunidades, elas surgem e quem estiver preparado vai se diferenciar, porque algumas pessoas que estudam essa revolução digital, elas estão dizendo que hoje o patamar que antes era muito diferenciado com grandes escritórios que tinham um capital para investir em tecnologia, que, cara, era muito caro no início da revolução. Hoje, escritórios pequenos, advogados autônomos, eles já podem se posicionar da mesma forma que um grande escritório. Então, assim, o jogo jurídico, ele está praticamente equilibrado com essa digitalização. E a importância disso tudo é que os grandes escritórios estão pensando que com a digitalização e a oportunidade que os novos advogados e advogados menores com menos capacidade econômica têm, estarão dispostos a estarem no mesmo patamar que eles, faz com que o nosso mercado ele realmente se rebalanceia, e com esse rebalanceamento do mercado, as oportunidades elas são distribuídas. E quem estiver preparado, ele vai realmente conseguir viver da advocacia e superar todas as adversidades. Então, é de suma importância, todos nós advogados, não só do nosso mercado, ficarmos atentos a essa digitalização e fazer com que essa oportunidade ela seja pega por nós, colocada no nosso dia a dia de trabalho através da tecnologia, potencializar os nossos resultados, entregar um trabalho de extrema qualidade para os nossos clientes e a gente conseguir aí viver bem da nossa tecnologia. Então, assim, a nossa proposta com essa ferramenta é proporcionar para um advogado a forma de potencializar o resultado do mercado em que ele atua, através do nosso aplicativo. Então, basicamente, assim, essa foi a proposta e essa é a nossa motivação diária. Fazer com que mais profissionais consigam, através da tecnologia, se destacar no mercado e realmente viver e ter a satisfação de auferir honorários condizentes à sua habilidade jurídica. Isso, assim, não tem preço. Eu falo nós, assim, você, nós vivemos muito a questão da jovem advocacia nacional. Né? Você, muito mais do que eu, tem muito mais experiência em relação aos jovens advogados que estão iniciando. E você, sim, de norte a sul, a mesma narrativa, ou seja, todos os jovens, todos os advogados em início de carreira, eles se deparam com uma barreira de entrada e de realmente satisfação profissional por conta da dificuldade de angariar novos clientes ou de ter um resultado financeiro da sua advocacia iniciante. Então, a gente tentou com isso facilitar ainda mais essa barreira para que a jovem advocacia consiga transpassar essa barreira e consiga viver também da advocacia. Então, assim, foi um misto de várias necessidades que fizeram com que a gente trabalhasse em cima desse aplicativo. E hoje nós temos uma ferramenta que, poxa, eu sou suspeito a falar, mas é uma ferramenta maravilhosa, que está atendendo aí o mercado de uma forma muito bacana. É isso, meu irmão. Cara, e olha só, você falando dessas coisas, tem advogados que não têm ideia. Eu estou falando para aqueles que estão iniciando, né? Quem já está no mercado, tudo bem. Mas tem advogados aí que não têm ideia do tamanho do benefício que eles oferem ao fazer parte de uma instrução, por exemplo, como essa que a gente está conversando, de fazer parte e utilizar um sistema como o Nova Juris.
E veja bem, primeira dificuldade, eles não sabem prospectar clientes. Normal, natural, tá tranquilo, ninguém fez faculdade de advocacia, foi de direito mesmo. O papel de ensiná-los a exercer a advocacia em si, tanto talvez de cunho técnico, quanto de cunho de gestão, de marketing. Temos o provimento 205 agora recentíssimo, de 2021. Então, eles têm uma dificuldade imensa em relação a isso, prospectar clientes. Mas eles não pensam, às vezes, também no seguinte: eu prospecto um cliente hoje, Nando, ingresso com a demanda dele. Amanhã eu prospecto outro. Aí agora eu já tenho 2 prazos para cumprir, do primeiro dia e do segundo dia. Daqui a 10 dias, por exemplo, eu tenho 10 prazos para cumprir. Daqui a 100 dias, 100 prazos para cumprir. Por exemplo, várias audiências e tudo mais. Nós somos prestadores de serviços. Independentemente do quão bom você seja, se você for o maior advogado do mundo, e eu tive a oportunidade de conversar com a melhor advogada do mundo, ainda assim, você tem um tempo para executar um serviço. Então, significa dizer que nós somos limitados. Claro, nós somos limitados à quantidade de serviços que podemos fazer num dia. Se fôssemos vender esse celular pelo qual nós conversamos hoje, vender um celular ou 1000 celulares, a diferença vai ser de quem está comprando. O vendedor simplesmente vai pôr lá, né? Se fosse vender, você quer 1 ou você quer 1000? Não, trabalho mesmo. Agora, você não faz 1000 petições no dia. Não faz. Você não cumpre 1000 prazos no dia. Mas você se perde com 5 prazos, se você não tiver isso bem anotado. Guarda essa informação que estiver nos assistindo, nos ouvindo agora. Segunda coisa, essa possibilidade você deu como exemplo de ingressar no nosso Nova Juris do Leandro Nava, lá em São Paulo. Isso traz ferramentas para que a advocacia colaborativa, que é um baita diferencial hoje em dia, num contexto onde nós devemos ser especialistas em soluções, nós devemos ter parceiros também. Como assim, Ângelo? Não entendi. Vamos lá. Pessoas especializadas em recuperação de créditos. Mas pessoas que querem se divorciar me procuram. Pessoas que foram demitidas de suas empresas me procuram. Os executivos me procuram. O filho do dono da empresa que eu advogo bate o carro, ele me procura. Entendeu? E o que eu faço? Bom, eu sou especialista em recuperação de créditos. Sabe atender essas demandas? A gente até sabe. A gente é como um oftalmologista que tem que fazer um parto. Ele até faz o parto, se precisar. Mas ele não quer focar a atenção dele nem a energia dele nisso. Ele é oftalmologista, então o campo de visão é o objetivo dele. Mas a gente vai deixar os nossos clientes, que já são nossos clientes ou conhecidos desassistidos? Não. A gente vai encaminhar para parceiros. Todas as vezes que a gente faz esses encaminhamentos, a gente está formando uma advocacia colaborativa. Tem várias espécies de você fazer isso. Você pode passar esse processo para um amigo da advocacia colaborativa e ele fazer tudo. Você pode chamar um colega e vocês dois fazerem o mesmo processo, mas tanto em uma situação quanto na outra situação, o mais importante é que você possa acompanhar o processo. Afinal de contas, você indicou lá o seu José para o Fabiano, você quer saber se o doutor Fabiano está cuidando lá do processo, o seu José quer ser o cliente, entendeu? Então, assim, cara, isso é uma ferramenta que ela é uma mão na roda para que você cuide dos seus prazos, que foi a primeira informação que eu trouxe, seus prazos, seus processos, tenha condições com os relatórios de fazer o follow-up. O follow-up é acompanhamento junto com o seu cliente. Imagina a facilidade de você reduzir ali todas as informações a termo e encaminhar para o seu cliente. E todas as vezes que você fala com o cliente, Nando, você sabe, você está dando informação sobre o processo dele, você está prospectando outros clientes. Por exemplo, seu João, desse exemplo que eu estava dando antes, está aqui o seu processo que a gente está acompanhando, tal. A situação é essa ou aquela, depois disso vai acontecer isso, aquilo, o prazo mais ou menos é 6 meses, enfim, essas coisas. Mas, seu João, deixa eu te falar uma coisa. Você está sabendo de uma decisão recente sobre isso, que traz um direito a mais sobre aquilo ali? Você está sabendo sobre uma nova lei, a LGPD, por exemplo, que entrou em vigor? Você tem conhecimento sobre isso? Ô, doutor Anjo, mas eu não tenho empresas, eu não trabalho também com dados de ninguém. Mas você conhece alguém? Ah, cara, o meu cunhado, ele tem uma empresa assim, sabe? E ele necessita desse tipo de serviço. Ou seja, ao retornar informação do processo ali que você está acompanhando para o seu cliente, você prospecta novos. E quando aquele cara ali te indica para outro, isso se chama-se marketing por recomendação, member get member, enfim, tem várias nomenclaturas em relação a isso, porque são pontos de vista um pouco diferentes, mas o contexto é apenas um. Você ser indicado para outra pessoa. É o melhor marketing.
é o melhor marketing possível. Eu estou falando pela visão do marketing, tá? Não é marketing jurídico, não. Pela visão do marketing. É o melhor tipo de marketing. Só que ele é mais trabalhoso, que você depende que um terceiro te auxilie nisso, sabe? Ele é limitado nesse sentido, mas ele é muito eficaz. Ele converte muito bem. Então, o Nova Juris te ajudando aí a cuidar dos seus processos e a prospectar novos clientes. E a outra coisa, que daí é a segunda informação que eu trazia aqui em relação à advocacia colaborativa, faz com que você acompanhe processos de outros advogados, tenha essa tranquilidade de saber como é que está, sem ter grandes trabalhos também, sem ficar dependendo do acesso. Ô, Nando, me manda o relatório aí do processo. Não, cara, você tem tudo ali fácil. Então, são coisas que o jovem advogado pode pensar assim, ah, cara, isso não é para mim. Ei, quem está muito tempo no mercado tem resistência sobre essas ferramentas. Eles querem... O cara que está lá 10 anos, 20 anos, 30 anos no mercado, se ele não tem uma cabeça de inovação, ele quer ficar fazendo a mesma coisa do passado. E quando você vem com uma inovação dessa, você já está anos-luz na frente dele. Por isso que não pode ter medo de que, estou começando agora, tem advogados há mais tempo do que eu. Mas sempre vai ter. Você começou hoje, já está na frente de quem começará amanhã. E está vindo atrás de você. Então, nessa situação, o importante é você vai para o campo de mercado, para o campo de guerra, cara, vai o mais preparado possível. E o mais preparado possível nesse contexto é você estar munido de ferramentas que te auxiliem a prestar um serviço com mais qualidade, com mais velocidade, com mais assertividade, minimizando erros e que te auxiliem no fluxo do processo dentro do seu escritório. Tem muitos advogados, Nando, que não tem na cabeça deles como que se dá o andamento de uma demanda no escritório deles. Eu estou falando detalhada mesmo. Por exemplo, o cliente chega no seu escritório e ele é atendido por quê? Pela secretária, ou você não tem secretária. Não tem jeito certo ou errado. Depende muito, viu? Hoje em dia depende muito. Você encanta de várias formas, mas vamos para um modelo padrão. Ela chega lá, é atendida pela secretária. A secretária fala o quê? Olá, senhor, tudo bem? Como posso lhe ajudar? Ou ela fala, olá, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Como é que eu posso te ajudar? Olá, tudo bem? Você veio falar com o doutor Ângelo? Sabe? Tem várias formas de abordagem. E algumas delas você encanta. Outras delas você faz feijão com arroz, mais do mesmo. Não causa diferença. Mas é uma questão. Digamos que ele quer falar com o advogado X. Então tudo bem. Você quer falar com a advogada, com a Beatriz? Vou te encaminhar para lá. Então isso é o processo. O cliente sai dali, vai lá com a Beatriz vai atender como? Ela vai ter um checklist? Ela vai ter um script para atender aquele cliente? Como é que ela vai recepcionar a documentação? Tem escritórios, por exemplo, que fala assim, ó, a documentação toda virtual. Aí o que o cliente fala? Doutor, quando eu for em casa, lá no computador à noite, eu entro lá no sistema e faço o download das informações e te mando por e-mail. A Beatriz falaria assim, advogada, não precisa disso não. Ali naquela sala tem computador à tua disposição. Se você não tiver nenhum problema, você pode sentar ali e fazer o download ali mesmo. É mesmo, doutor? Isso, porque tu já resolve o teu problema. E o cliente levanta, vai na salinha do lado e faz o bendito download. Entendeu? Como se fosse uma lavagem. Assim, você acabou tocando num ponto, né, nevrálgico, né, e é um dos maiores problemas que nós encontramos. E foi isso que despertou a fazer um checklist de quais são as maiores necessidades dos clientes para que eles decidam contratar o advogado A ou o advogado B. Então, com essa questão, nós saímos a campo para fazer algumas pesquisas, né? E, por exemplo, acabamos de participar de uma feira que contou com mais de 12 mil inscritos, uma feira online que acabou agora, nessa semana. E, assim, a questão uníssona, né, de todos os maiores escritórios de advocacia do nosso país, os cases que eles apresentaram, no final das contas, o resumo foi que tratar o cliente, né, tratar as dores do cliente de uma forma rápida, através da tecnologia, não é mais questão de sobrevivência, é uma questão de aplicação da tecnologia no dia a dia do jurídico, através de ferramentas, seja elas softwares ou aplicativos, ou até mesmo uma secretária que tem essa visão inovadora de, poxa, eu não vou esperar o cliente sair do escritório, ir até a residência para simplesmente apertar 2 botões e enviar os documentos através de um e-mail. Ele pode usar uma ferramenta dentro do próprio escritório, já inclusive assinar uma procuração, ou seja ela de uma forma digital, ou sei lá, até uma
o envio de um documento eletrônico, que hoje a gente, né, tem diversas ferramentas que utilizam desse tipo de tecnologia, assinatura digital de contratos. Então, assim, as oportunidades e as possibilidades, elas são muitas. O advogado, ele tem que ter a sapiência de escolher o que é melhor para ele, para que aquela tecnologia atenda a ele no dia a dia. Seja ela uma tecnologia complexa, que vai tratar um volume de informações muito grande, ou seja ela uma tecnologia que vai fazer com que o dia a dia dele fique um pouco mais tranquilo, para que ele possa realmente focar no que é mais importante, né? Na estratégia do seu negócio, na prospecção de novos negócios e, é óbvio, proporcionar ao seu cliente uma experiência diferenciada. Essa é a proposta que todos os escritórios de advocacia deveriam ter em mente para oferecer para o seu cliente. Então, assim, a gente está passando por uma transformação e a mentalidade, ela precisa, assim, uma das principais mudanças atuais da advocacia, não é a mudança de tecnologia, o que usar, o que não usar. A principal característica do advogado que está antenado com as novas tecnologias é o advogado que tem uma mudança de mentalidade. Ele precisa realmente verificar que nós não estamos mais vivendo aquele momento do advogado ultrapassado, que não utiliza de ferramentas de tecnologia para proporcionar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Então, o advogado, ele precisa, uma das principais mudanças é a mudança de mentalidade. Você mesmo disse, né? Poxa, tem advogados que eles são resistentes a essas novas tecnologias ou até mesmo resistentes em mudar padrões e processos do seu escritório. E hoje já não... Hoje, a realidade é que as pessoas, elas não têm mais tempo a perder com processos obsoletos, né? Não, assim, poucos clientes, né? Inclusive agora foi potencializado com a pandemia, né? Poucos clientes hoje a gente atende de forma presencial. A maioria dos clientes a gente consegue atender com qualidade virtualmente, né? Inclusive até dedicar mais tempo e atenção para o cliente de forma virtual. E assim, a necessidade, ela fez com que a tecnologia trabalhasse a nosso favor desse ponto. E hoje o advogado, ele precisa mudar, ele precisa ter uma mentalidade aberta à tecnologia e com a utilização disso ele potencializa o seu negócio. Não adianta mais a gente ficar no nosso escritório, né? Eu falo isso até com conhecimento de causa. Não adianta mais a gente ir ao escritório todos os dias e não fazer com o nosso tempo ali no nosso escritório ele seja dedicado a questões burocráticas. A gente precisa dedicar o nosso tempo a questões mais estratégicas para que o nosso negócio cresça de forma sustentável, e com as tecnologias elas estão aí para nos auxiliar esse crescimento. Assim, é um tema muito instigante, né? Porque a gente está falando de coisas positivas, né? E nós estamos entregando para as pessoas que atuam no mercado jurídico uma ferramenta que potencializa o trabalho dessas pessoas. Então, assim, é muito gratificante quando você tem um retorno positivo de alguém que está utilizando uma ferramenta de tecnologia que você ajudou a criar e está trazendo para essa pessoa um resultado positivo. Assim, é uma sensação muito boa. É igual quando nós temos aí os nossos clientes e temos êxito na demanda dele. Isso é uma sensação indescritível. E a ferramenta de tecnologia que nós criamos também é a mesma coisa. Quando a gente entrega para o nosso usuário, né, para o advogado, uma ferramenta e ele vai lá e assim, faz um comentário positivo dizendo, poxa, eu ouvi uma informação de um grande escritório, né, que está entre os 5 maiores do nosso país, dizer que 86% das pessoas que deixam o escritório é pela falta de feedback da condução do seu processo. Então, assim, só para você, né, imaginar, você tem uma noção de que essa função do advogado ela é de suma importância para manter o cliente. Então, 86% dos clientes que saem do nosso escritório foi por uma insatisfação de feedback de como anda o seu processo. Então, nós pensamos o quê? Poxa, aí há um problema que deve ser tratado. Então, a nossa ferramenta, por exemplo, o que tem? Ela faz um monitoramento de processo
e o cliente ele tem acesso ao seu perfil e acesso a todos os seus processos cadastrados no seu perfil. Então, o próprio cliente ele tem ali o acesso direto ao seu processo e as movimentações automáticas. Além das movimentações, que às vezes vêm com uma linguagem muito técnica e o cliente não consegue interpretar, nós temos um campo lá de parecer do advogado. Então, toda movimentação que um processo sofre, o cliente ele vai acessar essa movimentação e em cima dessa movimentação tem um campo lá, parecer do advogado. Então, por exemplo, tá conclusos para despacho. O advogado pode ir lá de forma mais habilidosa e colocar de uma forma um pouco mais inteligível para o seu cliente, dizer que aquele ato processual ele está prestes a ser decidido pelo juiz e que assim que for decidido, ele entrará em contato com o seu cliente. Então, o cliente não vai... Poxa, o advogado não me liga mais, eu não consigo mais falar com o advogado. Não, está na palma da mão dele, ele viu que o advogado já fez um parecer pequeno, 2 linhas. O advogado já fez um parecer pequeno e ele está satisfeito com a prestação jurídica daquele escritório através da tecnologia. Ele não precisou ligar, o advogado às vezes está pensando em outras questões, ou até mesmo, vamos ser sinceros, o advogado ele pode instruir os seus colaboradores para que conduza esses andamentos processuais. Então, assim, às vezes nem mesmo o advogado está ali diretamente preenchendo aquele parecer para o cliente. Ele pode pedir para um colaborador, um estagiário, andamentos um pouco mais simples. O próprio estagiário ele pode ali alimentando para o cliente dele ficar satisfeito e ter ali o feedback positivo. E com isso é óbvio, né? Ele vai se beneficiar dessa atenção, a experiência do cliente vai ser potencializada, a chance desse cliente te indicar ela é muito maior e é óbvio, né, que no final das contas o resultado do seu escritório ele vai aumentar significativamente. Então é isso, é fazer o básico bem feito, né? Não tem muito segredo, a gente não está inventando a roda, a gente realmente pegou dores do nosso mercado e através da tecnologia a gente tentou solucionar essas dores. Por exemplo, outra função muito bacana da nossa ferramenta, softwares, eu falo sempre, softwares excelentes no mercado, tem muitos softwares excelentes, tem muitos softwares completos. Assim, não temos nenhum software que é só um aplicativo que é igual ao nosso. A gente tentou simplificar a vida do advogado através do aplicativo. Ele não precisa sentar no computador, abrir o laptop, ver ali planilhas, prazos, não sei. Não, tá tudo lá. Ele aperta um botão, no máximo que ele faz é preencher 1, 2 linhas com um parecer ali e tá tudo resolvido. O escritório dele tá redondo, tá funcionando. Outra questão, uma das principais dores do nosso mercado, e você como advogado sabe muito bem, é a questão da inadimplência. Poxa, às vezes a gente precisa cobrar o nosso cliente. Então, a gente, dependendo se for da empresa, a gente já tem ali a rotina de mandar boletos mensais. Mas, por exemplo, um cliente pessoa física, um pouco, você acertou com ele uma forma de pagamento e ele está inadimplente. Tem um campo financeiro no próprio aplicativo. Então, se ele estiver inadimplente, tem lá um botão que você aperta que aparece ali no aplicativo dele que ele tem ali uma questão financeira que deve ser resolvida. E aí, o que ele faz? Poxa, ele clica lá e já aparece. Se você quer pagar através de Pix, já está lá o Pix do escritório. Então, assim, é uma forma de cobrança sutil. O advogado não precisa ligar para o cliente, aquele desconforto de cobrar uma pessoa. Tem pessoas que têm pavor dessa função, né? Eu mesmo, eu não fui feito para cobrar as pessoas. É muito ruim se você cobrar a pessoa, poxa, você precisa pagar porque você está me devendo. Não. Então, assim, a tecnologia ela conseguiu resolver isso. A questão da organização, né? Poxa, o nosso maior ativo são os nossos clientes. Então, nós precisamos cuidar desse ativo dentro da nossa atividade jurídica com muito carinho, né? E aí, poxa, hoje o WhatsApp resolve tudo. Tá, mas assim, no WhatsApp tá tudo ali, são pessoas que estão ali, conversas entram, saem, às vezes você acaba se perdendo. Então, dentro do escritório virtual, as informações estão todas lá. O cadastro de todos os seus clientes. Através desse cadastro, você aperta um botão, você faz uma conversa, como se fosse um WhatsApp interno do próprio aplicativo. Você conversa e as conversas ficam todas registradas dentro do próprio aplicativo.
com segurança, criptografia, então as informações elas estão seguras ali. Se você, por exemplo, entrar em um outro celular, você vai ter todo o seu histórico de conversas ali. Então nós vimos algumas dores importantes do nosso mercado e conseguimos resolver através da tecnologia. Então, fazendo com que toda essas funções básicas de um escritório de advocacia, elas sejam contempladas com a tecnologia. Então, basicamente é isso. A gente hoje tem uma advocacia atuante muito evoluída e está em evolução. Nós estamos falando, além disso, né? Inteligência artificial, robotização, inovação, escritórios que estão deixando de ter uma estrutura física para ter uma estrutura completamente virtualizada. Então, são ferramentas e são posicionamentos do nosso mercado que nós devemos estar atentos, porque essas mudanças elas estão rebalanceando tudo. E quem tiver rebalanceado, ele vai estar ali, é óbvio, né? Ele vai precisar se destacar um pouco mais. Mas, por exemplo, a própria OAB agora, em 2021, acabou de lançar um novo posicionamento em relação ao marketing. Então, o escritório ele precisa entender todas essas novidades e aplicar no seu negócio. Não adianta daqui 1 ano, 2 anos, ele, poxa, agora eu vou aplicar. Tá, mas todo mundo já aplicou, já passou o momento, entendeu? O timing é agora. É isso, cara. É isso mesmo. Ou seja, é atualização, né, cara? Não tem mais como você ir para a guerra sem estar devidamente municiado, armado. E quando a gente fala guerra, é claro, é simplesmente fazer uma comparação do soldado que vai exercer seu trabalho ali, que não vai ser fácil, como qualquer profissão. Nós temos diversas dificuldades, a gente tem diversos desafios, mas se você for bem equipado, talvez essas dificuldades sejam muito abrandadas nesse sentido. E aí, hoje em dia, ficar em campo, sem um software, um sistema, um aplicativo que possa lhe dar o total controle situacional 24 horas por dia, em qualquer momento, você saber em que pé está aquele processo, se você quer exercer advocacia, por exemplo, sem esse básico, cara, realmente não tem nem que se falar em competitividade, porque é como você querer correr com um carro sem rodas. Não vai dar certo, vai patinar. Não adianta, pode ter o time que for, não vai conseguir. Outra coisa que a gente tem falado aqui, e eu falei de time, acabei de lembrar. Se você tiver uma estrutura de processo, me refiro a fluxos, bem alinhada, bem controlada no seu escritório, você reduz custos. Então, o valor que você vem a pagar para utilizar a Nova Juris, ele é imensamente ínfimo em relação ao custo que você teria se você não tivesse controle. Como assim? Eu não estou entendendo. Olha só. O que o prestador de serviço quer, Nando? Um prestador de serviço quer sempre terminar o trabalho o mais rápido possível. Ele quer começar e ele quer terminar o mais rápido possível. O advogado, ele quer que o processo acabe o mais rápido possível. Ele não quer que o processo ande. Ele quer que o processo comece e termine. E ele receba os honorários de entrada e ganhando os honorários de sucumbência. E no meio desse tempo, a TMP, taxa de manutenção de processo, enfim, taxa é só no nome conceitual, porque ela não tem essa natureza jurídica. Mas, enfim, isso. Se você tem um controle total dos seus processos, e você vê o tempo que eles estão parados, por exemplo, você vê que aquele processo não está tendo uma devida atenção pelo magistrado, em virtude do, sei lá, juiz abarrotado, estagiário que erra, que isso acontece muito também, estagiário próprio da judiciária acaba mandando o processo para o lugar errado, intimando para coisa que não haveria necessidade, porque já teve uma certidão anterior que cumpriu aquela intimação, enfim. Se você tem esse contrato, esse controle, você faz que a tramitação seja muito mais reduzida, muito mais célere. Então, o processo termina mais rápido, você recebe seus honorários de maneira mais veloz e você dá espaço, uma vez que aquele processo arquivou, para que outro assuma ali o controle. A intenção não quer ter muitos processos. Aquele advogado fala assim, eu quero ter centenas de processos. Não sabe o que está falando. Ele tem que ter processos rentáveis. Um processo de direito tributário vale quanto de DPVAT, por exemplo? O que um tributário paga, você precisaria ter quantos? 1.000 de DPVAT? Se você só ganha na porcentagem? Isso por conta do teto. O tributário não tem teto. Você vai ter milhões em um processo sendo discutidos. No DPVAT, a alíquota máxima vai 13 mil, se eu não me engano, 14 mil, não lembro bem. Eu não atuo diretamente nisso. Então, você entende? Não é questão de quantidade de processos, mas a qualidade deles. E você vai conhecendo o processual ali, na prática, a partir
da análise de sua tramitação. O que no sistema, sobretudo em relação a Nova Juris, é facilitado isso. Então, cara, é aquela coisa assim, sabe? Quando eu palestrava, né? Porque agora a gente está mais indo para o presencial, mas por meio das lives eu costumo dizer, você não tem que ser só um advogado. Você tem que ser um advogado profissional. Como assim? Um advogado, qualquer um que tenha uma inscrição na ordem, é advogado. Tranquilo. Mas exercer sua profissão de maneira estratégica e de maneira atenciosa, com busca por resultados, foco no cliente e tudo mais, isso aqui, em outras palavras, é você ser um profissional. Então, a gente criou um binômio, um advogado profissional, que é aquele que exerce a advocacia de maneira realmente estratégica, realmente profissional, realmente entendendo que cada advogado é uma empresa, que pese ande, ele constitui uma pessoa jurídica, tem o brand dele, ele é a cara do escritório, pouco importa as cores das paredes, a estrutura do escritório é o próprio advogado, e se o advogado é organizado, ele reflete isso. Ele reflete como um escritório, entendeu? É organizado, é preocupado, é atencioso. Só que você só consegue ter esse tipo de situação se você tiver controle de fato. E você só consegue ter controle se você tiver os auxílios de ferramentas como a Nova Juris. Por isso que eu achei tão bacana, cara. Massa demais em falar Cara, sobre esse que tema. legal. Eu fico feliz assim quando tem um feedback positivo, porque nós ficamos cada vez mais estimulados a desenvolver coisas que realmente vão fazer uma diferença. Não só ser mais uma ferramenta, né? Porque hoje nós abrimos nosso celular, tem tanta coisa lá. Eu mesmo, né? Hoje eu falei, poxa, o que eu vou tirar de aplicativo aqui que eu não uso, né? Então, a gente precisa ter coisas que são realmente utilizáveis. E a Inova Juris, ela está demonstrando, assim, pelo menos no dia a dia, que ela é uma ferramenta que veio para facilitar muito do dia a dia do advogado, da advogada. Você falou uma coisa importante, cara, e assim, a nossa faculdade, ela, dentre várias limitações, ela não ensina a gente a como ter sucesso na nossa carreira, né? Essa é a grande realidade. E nós acabamos, sei lá, caindo num mercado jurídico um pouco, né, digo eu, um pouco não, mas muito competitivo. Então, um advogado que não tiver essa sapiência e não for um advogado profissional, né, esse termo você, né, cara, você cunhou ele muito bem. Por quê? O que eu mais vejo são advogados amadores, ou seja, não é porque o cara é ruim tecnicamente, não. Às vezes, cara, eu conversando com meu sócio, a gente já falou, poxa, cara, nós conhecemos, infelizmente, doutores, né, formados por uma das maiores faculdades do nosso país, né, pela USP, que não ganham, por exemplo, honorários conforme outros advogados que estão antenados, liderando escritórios com, cara, centenas de outros advogados. Por quê? Porque a habilidade técnica, ela é de suma importância e nós nunca negamos isso, porém, a gente precisa de desenvolver outras habilidades para poder realmente se destacar no mercado. E é difícil, a gente entende que é muito difícil. O advogado ele não pode ser amador, ele precisa ser um advogado profissional. A cara dele precisa ser o escritório. A qualidade dos serviços jurídicos que ele entrega precisa ser grande. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. A estratégia de, poxa, tem pessoas que falam, nossa, esse ano eu quero dobrar o número de processos no meu escritório. Ela está totalmente equivocada. É óbvio, né? Se for processos de qualidade, que tem um retorno financeiro bom, ótimo. Mas, por exemplo, não adianta esse exemplo do DPVAT mesmo. A advocacia de volume é uma advocacia muito cara hoje. Um pequeno escritório, ele não tem capacidade financeira para suportar um volume de processos se ele não tiver uso da tecnologia. Por exemplo, né, estive participando de um painel no último evento que eu estive presente, em que um dos advogados, né, um escritório, cara, nacionalmente conhecido, ele disse que dentro da estrutura dele, ele tem mais, olha isso, cara, o cara tem mais de 400 robôs trabalhando para monitorar a advocacia de volume que ele exerce. Então, assim, é caro, é muito caro você manter essa estrutura de volume. O advogado profissional, ele tem que ter a sapiência e assim, a inteligência de escolher casos e atuar em áreas que vão, de fato, trazer um retorno financeiro bom para o escritório. Não adianta você ter 10 processos DPVAT
e você não ter o retorno financeiro de um processo de uma recuperação de crédito, por exemplo. Então, toda essa inteligência, né, não só a tecnologia, mas ele tem que traçar uma estratégia jurídica perfeita para ele ter um retorno financeiro muito bom. E isso não é fácil, cara, é difícil. Eu atuo como advogado, eu me deparo diariamente com essa dificuldade. É uma coisa complicada. E além de ser complicado, os advogados hoje eles não têm mais tempo. São tantas coisas, são tantas informações, são tantas tarefas, né, repetitivas que eu falo dos advogados que ainda não usam a tecnologia e principalmente em Nova Juris. Mas, assim, são tantas coisas para administrar que o advogado acaba não tendo tempo para pensar na estratégia. Então, poxa, eu estou lá preocupado com o cliente que eu dei feedback, um prazo que eu acho que está acabando, um parecer que eu não, né, liguei para o cliente X, Y. Então, são tantas coisas, se ele não estiver muito bem organizado, até com uma tecnologia auxiliando ele, ele não vai ter tempo de pensar na estratégia. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar 10, 20 processos de DPVAT, vai passar recuperação de crédito, ele vai deixar passar, não vai ter um retorno financeiro e vai ficar frustrado. Exatamente. Exatamente isso. Por não ter se preparado para aquele tipo de demanda, né? Cara, eu falava bastante assim, olha, você quer advogar para grandes empresas? Imagine que a Oi, por exemplo, chegasse ao seu escritório e falasse assim, olha, quero fechar o contrato com você, o valor dos honorários são esses, com certeza não são valores baixos, são valores significativos, mas toma aqui 30 mil processos no teu colo. Imagina. Você entendeu? Não, isso aí é E assim, até do ponto de vista financeiro, é muito sério, porque a gente sabe, né? Os contratos de prestação de serviço de um volume de processos desse porte, imagina uma multa por conta de uma desídia do profissional. Então, assim, é uma coisa séria. Os profissionais, eles precisam estar antenados. Então, como é que faz isso? Poxa, não aprendo na faculdade. Não aprende na faculdade, mas assim, você aprende em uma live, em uma conversa, num bate-papo que nós estamos tendo agora. Isso aqui vai ficar gravado, mas assim, a maioria deles, a gente faz o bate-papo, deixa, acabou, vamos pro próximo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, infelizmente. Mas assim, as pessoas, né, os profissionais do mercado jurídico, eles precisam estar antenados. Além de tudo, eles precisam assim, parar e pensar, o que eu estou fazendo hoje, ele está condizente com a realidade em que o nosso mercado está atravessando? A revolução que nós estamos vivenciando, essa transição de eras, eu estou preparado para isso? Poxa, não estou preparado, o que eu vou fazer? E aí, a partir daí, fazer um plano de ação, contratar ferramentas. Por exemplo, né? Eu não vejo mais colegas dizendo que não tem condições de aplicar uma tecnologia no seu dia a dia. Vou falar só da Inova Juris. Cara, nós temos um plano mensal inicial de R$ 49,00. Então, assim, o advogado, ele fala, poxa, eu não consigo manter uma ferramenta dessa para o meu escritório, porque eu não tenho a capacidade financeira de manter. Cara, nós não estamos oferecendo nada fora da realidade. O advogado, ele pode pegar essa ferramenta que, além disso, antes dele pagar, antes dele desembolsar qualquer coisa, ele vai ter um período de teste grátis e ele vai falar, poxa, eu usei aqui 1 mês de graça. Ainda mais agora, no mês da advocacia, se ele, né, por exemplo, São Paulo, nós estamos com uma parceria de 50% de desconto durante 1 ano. Olha só, são menos de R$27 por mês, se ele fizer o plano agora. Então, cara, ele tem todas as possibilidades de usar algo para o seu escritório, oferecer um diferencial para os seus clientes e, com isso, ter mais tempo e para traçar a sua estratégia jurídica, né? E quem sabe aí, de fato, se realizar na profissão que é maravilhosa, né? Que bacana, cara. Que bacana, Nando. Você é fantástico, meu irmão. Cara, e além disso, né? E se esse profissional ele for aluno do Compliance Fiscal, ele vai ter aí um período, né, de 6 meses grátis, além de aprender como ganhar dinheiro com a advocacia de recuperação de créditos tributários, né? Ele vai ter uma ferramenta à sua disposição, que é fantástico. Ele é assim, né? Ele nem precisava desse período grátis, porque ele vai ganhar tanto dinheiro com o Compliance Fiscal que para ele não vai fazer diferença. É isso, nada, meu amigo. Para com isso. Tudo é um processo. Vai dar certo para todo mundo, graças a Deus, cara. É isso mesmo. A gente está dividindo o que a gente faz de acordo com as nossas... nosso modo de enxergar as coisas.
entendendo que iniciativa privada é o que de fato muda a situação, é o que segura o Brasil nas costas, é o que gera emprego, que gera renda, que leva comida aí na mesa de muitas pessoas. Então, eu sou entusiasta da iniciativa privada. Nada mais justo do que a gente levar o que tem de melhor para ela. Então, a gente devolve para a iniciativa privada todos os parâmetros legais para que ela se encontre em dia com o fisco, não pagando mais do que deveria. E, cara, e dessa forma a gente tem esse mesmo retorno. Veja, vem vocês, iniciativa privada, trazer para a gente soluções que melhorem a nossa prestação de serviço. Então, é um ciclo. Não adianta, a gente planta aqui, colhe aqui, a gente incentiva aqui, outras empresas nos municiam por aqui. A questão é fazer acontecer, sabe? Eu costumo sempre dizer o seguinte, Nando, temos um planeta com 8 bilhões de pessoas. Nesse momento tem várias pessoas ouvindo a gente, assistindo a gente, muitas pessoas com muitas ideias, mas a maioria só tem ideias. Não faz acontecer. Não busca, não procura, não se esforça, não tenta, não arrisca. E aí a ideia acaba sendo sempre uma ideia. Ela não se desenvolve nisso. Mas, cara, o ser humano, ele é fantástico na solução de problemas. Eu costumo dizer que quando a pessoa não coloca em prática aquilo que ela pensa de maneira assim, tranquila, sem estar no momento de apuros, a vida traz um momento de apuros para ela fazer acontecer. Tem uma historinha que diz assim, que um rapaz chegou no posto de combustível e foi abastecer seu veículo. Enquanto o frentista abasteceu o veículo dele, ele olhou no cantinho ali, Nando, um cachorro deitado em cima de um prego. E o cachorro chorava, o cachorro resmungava, mas o cachorro não saía de cima do prego. E aí o cara falou pro frentista assim, falou, você tá vendo aquele cachorro ali? Por que aquele cachorro que tá machucado não sai de cima do prego? Aí o frentista falou assim, porque de repente aquele prego não está causando a dor suficiente para que ele saia de lá. É uma reflexão grosseira, mas que faz você refletir o seguinte, cara, saiba onde você está. Você não precisa sofrer muito, esperar que a desgraça aconteça para você buscar sair da zona de conforto e fazer as coisas acontecerem. Olha para o lado e vê o que tem de positivo que some na tua carreira, que contribui com os teus objetivos e vai lá e faz acontecer. O InovaJuris é um sistema como esse, que ele é uma ferramenta que te auxilia para o campo de batalha. Se fôssemos comparar, é uma arma, é um colete, enfim, é um capacete, é algo que vai ajudar o soldado a concluir ali o trabalho dele, da melhor forma possível que ele chegue vivo em casa. É mais ou menos isso. Agora tem muita gente que o quê? Que é o cachorro que está deitado em cima do prego, que insiste em querer ir para a guerra sem buscar alternativas como o InovaJuris. E fica lá resmungando, a advocacia é saturada, fica lá resmungando, está muito difícil, fica lá resmungando, vou para concurso público, porque pelo menos eu tenho estabilidade. Tudo porque não levanta e faz acontecer, cara. É isso. Tu é um cara que fez acontecer. E que está aí dando oportunidade para vários outros advogados se valerem de algo que você já criou. O filósofo contemporâneo, né, o Clóvis de Barros, ele fala isso. Ele fala, olha só, há 2000 anos foi inventado o Teorema de Pitágoras. E você só tem que aplicar e você ainda erra. O cara inventou o Teorema de Pitágoras e você só tem que aplicar e você ainda erra. Aí ele fala assim, vai ser burro lá longe, vai comer alfava. Isso mostra bastante ele querendo dizer, né? Fala, galera, pelo amor de Deus, você, nós temos a mesma competência, a mesma possibilidade de fazer acontecer. A diferença está na vontade de querer, não acreditar e não se arriscar. Será que eu faço isso? Cara, faz, tenta. Se der errado, é orçamento de guerra. Você tentou fazer acontecer. E é isso, cara. Lembrando também, né, Nando? Tem vários sapatos bonitos. Tem sapatos femininos que são belíssimos, mas não cabem no meu pé. O que eu quero dizer é que todo mundo encontra o seu sapato ali para o seu pé. Todo mundo encontra o que lhe atenda. É impossível uma coisa que atenda a todos. Eu só conheço a água. E todo mundo, né? Então, é isso, cara. Arrisca, tenta. A gente tenta fazer o melhor possível e a gente tem que absorver essa experiência toda, cara. Por isso que eu te agradeço mais uma vez, viu, meu irmão? Obrigado, obrigado demais por você faz. Fico muito feliz, assim, de ter dividido esse momento aqui com você. Não só, é óbvio, né? Nós temos, no final do dia, nós temos ali contas a pagar e a gente
busca ali, né, de uma forma honesta, levar o pão para dentro de casa, né? Então, assim, nós estamos trabalhando, independente das coisas que nós estamos fazendo, nós somos ali advogados, pais, chefes de família. Então, nós temos que trabalhar e buscar, né, honestamente, o nosso sustento. Mas, assim, não só isso, a gente não está querendo propor, né, tanto eu quanto você e alguns amigos que nós conhecemos também, honestíssimos. Então, a gente não está querendo propor nada nada que você já tenha, entendeu? A gente está querendo propor alguma coisa que contribua para a atuação mesmo do nosso colega advogado ou advogada, para que ele possa, através das nossas soluções, conseguir viver da advocacia, viver de forma honesta, digna, né? Por exemplo, uma das dores que a gente sofre muito, né, na advocacia é a falta de cliente, né? Então, o que eu pensei a respeito? Poxa, eu preciso, a qualquer momento, né, despertar um interesse no cliente para que ele me contrate. A dor inicial era essa, conquistar novos clientes diariamente. Então, poxa, eu estava com um cara ali, aí pegava o WhatsApp dele e depois não retornava nada. Aí hoje não. Ontem eu peguei, conversando com uma pessoa, eu falei, poxa, um potencial cliente, né? Eu falei, poxa, eu tenho um escritório, atuo, né, na área que vocês necessitam aí de uma prestação de serviço jurídico e tal. Eu vou te mandar, eu vou te cadastrar aqui no meu aplicativo, você já vai receber um e-mail, vai baixar, já vai apresentar o meu escritório, todo o perfil dos nossos advogados, e você vai ter uma área, né, exclusiva para o seu... é como se fosse o seu ambiente do cliente dentro do escritório. Então, cara, o cara ficou tão assim impressionado, falou, poxa, o cara já me cadastrou ali no CRM dele, eu já recebi um e-mail, já baixei o aplicativo com um login e senha, já estou dentro da estrutura do cara numa conversa de 2, 3 minutos. Então hoje não tem mais, fala, poxa, eu perdi o cliente, eu estava conversando com o cara no elevador e nunca mais vi, a oportunidade passou e eu não peguei. Então não, hoje, cara, através dessa ferramenta ou qualquer outra, você pode ir ali prospectando clientes de forma honesta, justa, e aí com isso todo mundo ganha, né? Os clientes que eu vou prospectar, o colega advogado ele não vai ter acesso, porque eles nunca vão se encontrar, teoricamente. Então, tem mercado para todas as pessoas. E de forma honesta, né, como você disse, o Clóvis de Barros Filho, até mesmo o próprio Cortella, né, eles estão, cara, de uma forma filosófica, despertando nas pessoas essa mudança de pensamento, fazendo com que elas saiam da zona de conforto. Não é verdade? Hoje, assim, nós estamos vivendo uma revolução. Ela é silenciosa, mas ela é uma revolução. Cara, não sei quando que isso vai acabar e se vai acabar. Mas se nós estamos enfrentando uma mudança de tudo, nós estamos. Por exemplo, né, eu sempre fui estimulado, né, até estendendo um pouquinho aqui, eu sempre fui estimulado a criatividade. Eu sou filho de professora e meus tios engenheiros, então eu sempre fui estimulado a ter esse tipo de pensamento um pouco diferente. Tanto é que eu fiz eletrônica e depois que eu fiz o direito. E hoje, por exemplo, aos 12 anos eu mandei uma carta para a NASA, você acredita, cara? Tá lá no meu LinkedIn a carta, eles responderam. Você acredita? Eles responderam, mandaram um kit para montar um foguete e tal. Cara, tem as fotos do foguete, tudo. E hoje eu procuro, né? Eu tô com um bebê em casa, mas assim, eu já procuro estimular ele, né? Você vê que o quartinho dele é todo tematizado aqui, ó. Foguete e não sei o quê. Então, assim, a gente precisa tirar das pessoas o melhor delas, né? E o melhor delas está ali, fora da zona de conforto. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os colegas que assistiram a gente, que vão assistir aí com essa live gravada. Que bacana, Nando. Cara, eu só tenho a agradecer, viu? Agradecer por essa tua preocupação em fazer com que a advocacia seja exercida da melhor maneira possível, trazendo maior segurança para os advogados, sejam jovens, sejam advogados que estejam no mercado há algum tempo, de uma maneira facilitada, objetiva, acessível, isso é muito importante, acessível e, dessa forma, coloque em grau, em paridade de armas com quem já tem um pouco mais de estrutura. Não tem nada, não tem nenhum tipo de reclamação que uma pessoa, um jovem advogado, vem dizer: ah, não consigo caminhar porque não tem um software. Tem sim. Está aqui uma proposta para que você utilize, atende às necessidades do seu escritório. Você consegue fazer mais do que simplesmente acompanhar os andamentos do processo, nós já falamos sobre isso. E aí, cara,
assim, pessoas que se preocupam em fazer com que a sociedade se desenvolva, seja melhor do que ela é o que deixa ali a sua contribuição, o seu legado, quando chegar nosso momento de vir a faltar, vai chegar. Então, É só tenho isso que te aí. agradecer por, ao invés de estar aí tacando pedra nos outros, sendo hater de não sei quem, colocando para baixo quem quer fazer um projeto acontecer, pelo contrário. Tá aí junto com a tua equipe, dedicando horas, porque isso não é tranquilo, isso não acontece só em 8 horas de trabalho e depois eu vou beber cerveja e assistir de maneira nenhuma. São sábados Difícil, né? A sucedidos. gente tem equipe de desenvolvimento, desenvolvedores, pessoal de experiência de usuário. É todo um custo para fazer uma criação, né? Porque eu fiz um projeto inicial que hoje ele é totalmente diferente. Então a gente precisou contratar equipe de desenvolvimento. Isso é um custo altíssimo. Hoje é uma das maiores profissões que estão inclusive em escasso são as pessoas de tecnologia, desenvolvedores. Tanto é que os nossos desenvolvedores iniciais eles foram estimulados, né, a deixar a nossa empresa e foram para o Nubank. O Nubank contratou os nossos desenvolvedores iniciais. Então, assim, há todo um custo, né? Além do tempo, tem todo um custo de desenvolvimento e não é barato para chegar numa ferramenta que ela não é completa. Ela sempre vai estar em atualização. Cara, eu também só tenho a agradecer esse tempo que nós passamos juntos. Eu te admiro, né? Não é de hoje. Eu te admiro desde o dia em que você, não sei se você se lembra, esteve na nossa subseção. Lembra? Faz muitos anos isso. Você e o Muito Nava lá bom. com... Lembra em Itaquera, cara? Itaquera, lembro sim. Cara, você esteve lá e deve ter uns bons 6 anos isso, ou mais, não sei. E depois nós nos reencontramos no Rio de Janeiro, andamos ali, lembra no patinete da No Yellow, né? patinete, sim, eu até filmando, tem lá no nosso Instagram, deve ter isso. Cara, então, assim, E a gente a nossa falava, olha vida, só, né? a gente falava sobre esse momento que a gente está hoje, o Nando, você lembra? Eu falando Lembro, cara, sobre. nós conversamos no evento, inclusive ali naquele momento, a Inova Julius, ela estava assim, muito pequena, né? Eu ainda comentei com você que eu falei, poxa, eu vou falar com o Luiz Paulo sobre a possibilidade de fazer uma parceria. Isso, lembro sim. Eu estava começando também em relação a ter uma atenção voltada mais para infoprodutos, essas coisas. Então, olha, para você ver, estamos aqui há quase 4 anos, não, 3 anos, porque foi no Três final de anos, né? 3 2019, anos. até praticamente fazendo isso. E Cara, é vamos isso, junto. assim, e a coisa ela tende a melhorar cada vez mais. Cara, eu queria, Exatamente. assim, somente agradecer o tempo que você, né, dispôs para estar aqui comigo, batendo esse papo. Eu espero que o tema proposto ele tenha sido, né, respondido. Advocacia 4.0. Hoje, alguns profissionais já falam em 5.0, né? Assim, a gente precisa ter o pé no chão e pensar que, poxa, nós estamos ali ainda com a questão da digitalização, não só da advocacia, mas do judiciário. O judiciário, ele também encontra-se nessa fase de transição. São, cara, milhões de processos aí, e informações jurídicas que estão sendo organizadas. O CNJ, inclusive, ele editou resoluções para tratamento de inteligência artificial dentro do próprio judiciário. Então, essa revolução jurídica ela está acontecendo, silenciosa, e ela está impactando a nossa vida. Hoje, por exemplo, você vê, tem os tribunais superiores já contam com inteligência artificial para fazer a segregação de recursos, né? De aceitar ou não recursos. Então, são coisas que estão acontecendo dentro da nossa profissão. Se a gente não tiver antenado, ficaremos obsoletos. Então, é aquele advogado que, né, se formou há mais de 50 anos que ainda não conseguiu se livrar da máquina de escrever, né? Então, não podemos sofrer esse tipo de coisa com essa nossa nova realidade. E agradecer, meu irmão. Te desejar um excelente final de semana para você, para sua família e seus filhos. E a todos os que assistiram aqui a nossa live. Faremos outras, porque nosso bate-papo foi muito gostoso. É isso aí, Nando. Um beijo grande, cara, para toda a família. Tudo de bom sempre. Eu tô aqui. Sempre à disposição para ajudar, meu irmão. Vamos nessa. Show de bola. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado a todos. Tudo de bom, hein? Tenham um excelente final de semana. Até já. Tchau, tchau. Tchau.